sou a professora Flávia Pérez, sou sócia fundadora do Instituto de Gestão Verde, sou bióloga de formação, assim como o André, tive a oportunidade de fazer o doutorado em Ecologia e Meio Ambiente e o pós-doutorado em Restauração Ambiental. Tenho um pouquinho mais de 20 anos de consultoria ambiental e muitos desafios enfrentados nesse percurso. E eu espero trazer um pouco para vocês dessa vivência aí ao longo de todo esse tempo. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu tenho aí um pouquinho mais, 21 anos de formada, e eu atuo como consultora ambiental desde o início da minha carreira. Não se falava em ESG, né? É uma sigla nova, apesar de não ser nova, nós temos escutado com mais frequência recentemente. No entanto, a gente precisa lembrar que ESG vem de sustentabilidade. E sustentabilidade está lá no cerne da Política Nacional de Meio Ambiente do Brasil, que já trouxe diversos instrumentos para a adoção da sustentabilidade. Então, é claro que o ESG traz ferramentas novas, né? Professora Fernanda e professor André vão falar bastante disso. Mas o cerne da questão eu vou puxar a sardinha para minha brasa, é o pilar E, que é o pilar ambiental do ESG, porque o princípio básico do ESG é desenvolver atividades sustentáveis. E a sustentabilidade não é uma grande novidade propriamente dita. Dito isso, pessoal, a gente precisa falar que o ESG ou ESG vem da sigla em inglês, né, de Meio Ambiente, Social e Governança, que corresponde à adoção de práticas ambientais, sociais e estratégias de governança de uma organização. Esse conceito foi definido pelo programa Who Cares Wins, em 2004, pelo Pacto Global, né, que é um grande projeto do Banco Mundial para trazer mais sustentabilidade para as organizações. Então, vejam que ESG, estamos falando aí de meio ambiente, né, do componente social e de governança. Talvez o pilar mais transformador do ESG seja justamente estratégias de governança, né, que as organizações estão sendo direcionadas a adotar em prol de uma melhor relação com as comunidades locais, tá? Isso sim é uma grande novidade e quem já está aí na área há um tempo, com certeza vê como que as organizações têm se voltado para mais um olhar para o âmbito social, para a temática social. Há 10 anos atrás, a gente quase não tinha essa abordagem. Ah, Flávia, mas por que uma empresa vai adotar uma prática ESG? Isso é caro? Tem custos, obviamente, como tudo que se faz, né? Mas, pessoal, o ESG, ele traz uma série de vantagens, não só para o meio ambiente propriamente dito, não só para o componente social, que são as comunidades relacionadas àquele empreendimento, mas temos aí vantagens competitivas para a organização. Essas vantagens competitivas, elas estão diretamente relacionadas à sustentabilidade. E eu não estou falando de greenwashing, estou falando aí de marketing verde, né, que é válido e usado por diversas organizações, mas estou falando de estratégias também de minimizar conflitos com comunidade, de licença social, de empoderamento de comunidades que fortalecem a identidade do negócio. Então, hoje, o ESG ele é claramente visto
pelo mercado de capital mesmo, como um agregador de valor do negócio, tá? Então, hoje, as empresas ESG ou as organizações que adotam práticas ESG, em geral, têm tendência de terem ações, ativos e potenciais de negociação muito mais valorados do que outras organizações que não adotam prática ESG. Então, a gente pode falar que hoje sustentabilidade significa maior competitividade, principalmente por aumentar a reputação da empresa, né? E junto com reputação, aposto que várias pessoas aí já estão fazendo o link. Temos a licença social para operar, né? Reputação e licença social para operar estão diretamente interligados. Hoje, grandes companhias, né, aqui em Minas mesmo temos grandes companhias que hoje têm gerência de reputação, fazem monitoramento de reputação. Isso justamente para embasar as práticas ESG e trazer maior valor agregado para o seu negócio. Então, pessoal, hoje, claramente, né, sustentabilidade não é mais um ideal dos profissionais do meio ambiente. Não, sustentabilidade é, além de tudo, né, uma prática incentivada pelo mercado econômico, por ser um fomentador de valor daquele negócio, né? Mas e o que é sustentabilidade? Ah, Flávia, estou cansado de saber o que é sustentabilidade, né? Já assisti 5 aulas sua falando sobre isso, né? Pessoal, nunca é demais dizer que sustentabilidade é a capacidade de realização de uma atividade, né, necessária para o desenvolvimento socioeconômico, porque ninguém realiza uma atividade por hobby, né? As organizações realizam atividades que a sociedade demanda ou consome. Então, sustentabilidade é a realização de atividades com interesse socioeconômico, sem comprometer a disponibilidade de recursos naturais para o uso coletivo atual e das próximas gerações. Olha só, pessoal, sem comprometer os recursos naturais. A gente vê na prática? Não, né? É muito comum, principalmente em atividades extrativistas, a gente vê um grande uso dos recursos, né, por um curto ou médio prazo. A sustentabilidade incentiva, ou melhor, requer, né, um uso mais controlado daquele recurso para garantir o pacto intergeracional. O que quer dizer isso? Nossos filhos, nossos netos também poderão usufruir desses recursos. E como que a gente mede a sustentabilidade? Nós temos o conceito aqui de externalidades. Coloquei aí em verde e vermelho para ninguém confundir. Uma externalidade positiva é o que aquela atividade traz de bom. Por exemplo, uma empresa de mineração, ela produz minério. Esse minério a sociedade utiliza para fazer o meu computador, os carros e inúmeros produtos. Então, é uma externalidade positiva, uma vez que é um produto que a sociedade depende diretamente. Mas, como toda atividade, temos externalidades negativas associadas àquela atividade. O que seria uma externalidade negativa? Supressão de vegetação, impacto à biodiversidade, alteração em curso d'água. Então, vejam bem que toda atividade econômica ela vai gerar externalidades positivas, né?
e externalidades negativas. Não existe, na verdade, nenhuma atividade econômica pode não gerar externalidades negativas. Pois bem, como seguir no caminho da sustentabilidade se toda atividade é impactante? O princípio básico da sustentabilidade é pesar, né? Eu preciso otimizar as externalidades positivas e minimizar as externalidades negativas. É por isso que nós fazemos o monitoramento de impactos ambientais. Então, quanto mais benefício para uma comunidade aquela organização trouxer, mais externalidade positiva ela está gerando. Ao contrário, quanto melhor a organização controlar os seus impactos ambientais, né, mais efetiva ela está sendo no controle das externalidades negativas. Nós nunca vamos conseguir zerar as externalidades negativas, mas quanto mais conseguirmos otimizar as positivas e controlar e minimizar as negativas, mais próximo estaremos do caminho da sustentabilidade. É isso que a gente quer. Então, não esqueçam das externalidades, tá? E aí, pessoal, então, para a gente, né, dizer que adotamos práticas ESG, nós precisamos seguir pelo caminho da sustentabilidade, obviamente, né? Sustentabilidade envolvendo meio ambiente, componente social e governança. Então, não adianta a empresa, né, compor uma diretoria de governança linda, super capacitada, se ela se esquecer do pilar ambiental e social. Então, são 3 pilares fundamentais. E para isso, né, nós precisamos adotar práticas de sustentabilidade. Que práticas são essas? São as práticas que vão permitir aquela organização, aquela atividade, otimizar seus impactos positivos e controlar os seus impactos negativos, né? Então, para cada atividade, teremos ações adequadas para adotar práticas de sustentabilidade. Mas basta eu falar? Não, eu preciso medir, né? Na verdade, toda ação que a gente implementa, ela precisa ser mensurável para ser efetiva, né? Então, hoje, no mundo do ESG, nós temos indicadores de sustentabilidade, né? Que são reportados através de relatórios de sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia, hoje, para uma empresa comercializar as suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, na Nasdaq, ela precisa ter relatórios de sustentabilidade aprovados por agências internacionais independentes, né? Aqui eu coloquei um print de um desses relatórios de sustentabilidade que nós tivemos a honra de participar com os componentes ambientais, né? E hoje, pessoal, são relatórios de sustentabilidade extremamente exigentes, incluindo, só para citar um pouco do detalhamento desse relatório especificamente, que foi até para a Nasdaq também, tivemos que avaliar impacto a serviços ecossistêmicos, impactos à paisagem, além de biodiversidade, água e diversos outros componentes sociais e ambientais. Então, hoje, o ESG ele é pautado em relatórios de sustentabilidade, né, que vão realmente poder avaliar se as estratégias adotadas estão sendo suficientes. Para quê, pessoal? Para a gente não cair no greenwashing, né? É muito fácil eu dizer que a minha organização é ESG e pronto, ficar por aí no discurso, né? Por isso que diversas agências regulamentadoras
bolsas de valores, empresas de capital internacional têm exigido esses relatórios de sustentabilidade, né? Aqui eu coloquei um dos indicadores de sustentabilidade mais comuns, talvez o mais conhecido, né? Que é a pegada ecológica. A pegada ecológica foi um dos primeiros e é muito utilizado, principalmente no Brasil, e ele lembra para a gente que é importante definir um indicador adequado para aquele ramo de atividade, né? Tentar trabalhar sempre com indicadores amplamente aceitos. Então, eu não posso inventar um indicador porque ele é benéfico para a minha realidade, e, a partir daí, pensar nos desafios de medir aquele indicador, né? A pegada ecológica, pessoal, ela é muito voltada para emissão de gás carbônico. Na verdade, a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa. Então, é um indicador muito importante e é aí uma das grandes metas do ESG, né? Combater essa carbonização da atmosfera. E aí, pessoal, o meio ambiente, né, na prática ESG, ele é muito voltado para os pilares definidos pelo Pacto Global, né, que foi quem cunhou a sigla ESG, e pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como o nosso tempo é curto, aqui eu coloquei 3 tópicos muito importantes, trazidos pelo Pacto Global, que tem direto link com o meio ambiente, né? Que é, primeiro, assumir práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e proativa para os desafios ambientais, ou seja, eu preciso entender os meus impactos antes que eles ocorram e agir para controlá-los. Eu não posso deixar que o impacto ocorra para depois tentar reparar, não. Segundo, desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar responsabilidade socioambiental, né? Então, se eu sou uma organização atuante em uma comunidade, ao mesmo tempo que eu adoto compromisso de cuidar do meio ambiente, de minimizar os impactos ambientais, eu preciso contribuir para que aquela comunidade também se empodere de responsabilidade socioambiental. E terceiro, incentivar e difundir novas tecnologias, né? Aqui em Minas, tem muita gente aí de Minas Gerais, estamos vendo como tem sido a luta para descomissionamento de barragens e uso do rejeito. Essa é uma prática extremamente incentivada pelo Pacto Global, que é a adoção de novas tecnologias menos interventivas. Esse é o caminho. Então, turma, para, né, ter aí uma prática ESG, né, nós temos pilares fundamentais. Então, primeiro, descarbonização, né? Então, adotar fontes de energia mais limpa, energia solar, energia eólica, abrir mão do uso de carvão mineral, é um dos pilares estabelecidos pelo Pacto Global. Gestão de resíduos correta e responsável, né? Adotando os 5 R's, né? Tentando reduzir, sempre reciclar. Respeito ao uso da água em toda a bacia hidrográfica. Então, não basta, né, não desperdiçar, nós precisamos minimizar impacto à bacia hidrográfica. Então, se eu posso, por exemplo, deixar de impermeabilizar uma área, estou contribuindo, né? Biodiversidade, obviamente, quanto menos impactarmos a biodiversidade, melhor para a prática ESG. Governança socioambiental e transparência. Governança socioambiental e transparência tem direta relação
com a gestão daquela organização e as suas decisões sobre como tratar a temática ambiental.